Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar de um problema que muita gente já enfrentou sem perceber muitas vezes: pilhas alcalinas falsificadas. Bom, à primeira vista elas parecem até originais, mas por dentro a história é bem diferente. A gente vai entender como identificar alguns pontos sensíveis, né, nesse caso, por que elas falham. Quando a gente fala de pilha alcalina, desse tipo mesmo, tipo tradicional AA, a expectativa é que ela chegue no consumidor já com uma carga total, uma baixa resistência interna e uma construção bem feita, né, com bom acabamento e que seja capaz, obviamente, de fornecer corrente adequada para os equipamentos aí de médio consumo, tipo controles remotos, brinquedos e até mesmo alguns equipamentos de áudio. É o que a gente espera dela, né? Então, como é que funciona rapidamente aqui uma pilha alcalina verdadeira? Bom, a pilha alcalina legítima, eu vou deixar aí na imagem, vai ficar claro, ela tem um eletrodo negativo, o material do eletrodo negativo é o zinco em pó, e o eletrodo positivo é o dióxido de manganês. Além disso, ela é preenchida com um eletrólito que é altamente condutor e garante baixíssima resistência interna. Esse tipo de design garante a maior densidade de energia e capacidade de fornecer correntes relativamente altas, né, sem grandes quedas de tensão. Bom, e nas condições como novas, a tensão nominal que a gente espera dela é de 1,5 volts, né, e a resistência interna, numa pilha boa, sempre na faixa aí, perto de 100 miliohms, até 200 é aceitável, mas normalmente até um pouco abaixo disso, dependendo da qualidade da pilha. E isso vai garantir picos aí de até 2 amperes ou mais, que é suficiente aí para equipamentos que exigem grandes descargas, né? O que acontece com as falsificadas? Bom, a falsificada, eu tenho um caso aqui para mostrar, que eu fui a vítima, né, de ter adquirido pilhas teoricamente de grande qualidade. A questão é que o preço delas estava realmente abaixo do valor de mercado, e isso aí já é um grande sinal de que a pilha pode ser falsificada, né, mas eu fui arriscar e acabei comprando um produto inadequado para o que estava anunciado, né? E o que acontece? As falsificadas, normalmente algumas são até pilhas de zinco carbono comuns. Algumas são alcalinas de baixo custo ou refúgio de produção, que são aproveitadas e colocado um novo label nela e joga no mercado. Isso é terrível, né? Porque acaba queimando a marca e a marca nem tem culpa em relação a isso. O sistema que usa pilha de zinco carbono, que são as comuns, é um sistema muito mais barato. Ela tem capacidade 3, 5 vezes menor do que as alcalinas e a resistência interna geralmente bem elevada, na faixa aí, muitas vezes acima de 500 miliohms. A gente vai checar aqui no medidor. Tá? O resultado é o seguinte: mesmo medido 1,4, 1,5 volts em aberto, quando a gente coloca uma carga de apenas uns 250 mA, a tensão despenca para perto de 1,2, 1,1 volts. Isso é inaceitável, né? É um comportamento que, se for uma alcalina, denuncia claramente a fraude. Pode acontecer essa queda numa pilha zinco carbono comum, mas não deveria acontecer numa alcalina. E além disso, o eletrólito ácido que tem nessas pilhas falsificadas, ele tende a vazar muito mais cedo, ou seja, elas estouram mais cedo. Mais uma característica desse tipo de produto que acaba corroendo os equipamentos. Aquele controle remoto com aquela pilha estourada, muito comum, né? Muitas vezes essa pilha é falsificada. E os testes práticos que você faz com ela, se você fizer um teste de descarga, normalmente ela dura bem menos do que uma pilha original, ok? E o que acontece com as falsificadas? As falsificadas geralmente elas são montadas de forma artesanal ou numa linha de baixa qualidade, em vez de usar o processo tradicional, industrial, que vai assegurar aí a vedação, a pureza dos reagentes químicos, o controle da pressão interna, que é muito importante, né? E as falsificadas normalmente recebem componentes muito mais baratos e até mesmo reciclados, né? Bom, o caso que eu tive aqui, indo direto para a questão, foi com a pilha Panasonic E-Volta, ou I-Volta, como queiram. Tá? Ela veio nessa caixa aqui, uma caixa fechadinha, com uma quantidade grande aqui de pilhas, como vocês podem ver. Ok? Mas praticamente todas medindo tensões da ordem de 1,4 volts, 1,4, 1,45, não chega a 1,5. E se você observar, você puxa na internet o datasheet da pilha Panasonic alcalina, ela diz que a tensão nominal é 1,5 volts, mas também nos seus testes de descarga mostra que no tempo zero ela fica em torno de 1,6 volts quando ela é nova.
Então, ela tem um pouquinho, ela tem 0,1 volts a mais. Isso é muito comum numa pilha nova, né? Ela começar com uma tensão um pouquinho acima, justamente para compensar um pouco a queda de tensão que vai ter quando você colocar carga. Eu fiz uma giga de teste aqui para a gente testar alguns modelos de pilha e mostrar algumas características, tá? A giga basicamente é um soquete para pilha AA, um resistor de 5 ohms, que eu vou simular aqui uma corrente aí na próxima faixa de 250 mA, e aqui um amperímetro para medir essa corrente, para conferir a corrente e a tensão em paralelo lá, para a gente ver para quanto cai nas pilhas. Para comprovar a situação dessa pilha, fisicamente, ela até tem uma boa aparência, tá? Embora a gente note algumas diferenças, assim, um pouco de oxidação aqui nos polos, parece uma pilha que passou por reciclagem. Eu comprei um blister com 2 pilhas no preço normal, que aparentemente são pilhas originais da Panasonic. Nós vamos compará-las, tá? Um outro fator importante, vou até pegar aqui uma pilha botando do lado da outra. Essa daqui é a original. Repare que elas são muito parecidas, mas logo de cara a gente observa que a escrita Panasonic aqui, ela está um pouco desfocada em relação à original, ou seja, essa gravação não está perfeita. Repare que a pilha de cima ali não tem a mesma qualidade de impressão. Fora isso, outros detalhes aqui de impressão são marcantes. Por exemplo, a original tem uma gravação a laser aqui com a validade da pilha. A inscrição fica aqui, ó. Tá lá. A outra não tem. A outra não tem essa inscrição. Na verdade, se você procurar, você vai até achar aqui embaixo essa inscrição no próprio plástico, o que é minimamente estranho. Um outro fator é que, se eu pegar essa pilha aqui, que é teoricamente a falsa que veio dessa caixa, eu consigo, por exemplo, descascar ela aqui, ó, tirar essa capa. Praticamente todas as pilhas você vai conseguir fazer algo do gênero. O problema é o seguinte, é o tipo de material usado aqui na capa. Deixa eu... Dessa daqui, eu fiz o teste. Olha como saiu. Saiu inteirinho. Saiu esse label aqui, ó. Alto adesivo, grosseiro. A pilha em si, ela nem parece ser de zinco carbono. Eu teria que abrir aqui para poder checar. Mas essa questão do label impressionou. Normalmente não é assim. O label não. A impressão é feita até com película, mas ela é uma película que praticamente não sai. Eu consigo aqui, ó, na pilha boa, teoricamente boa, também consigo tirar. Ao tirar um label bem parecido, né? A gente nota que essa pilha aqui tem gravações, tem impressão a laser aqui do lote. E outras inscrições, ok? Na outra pilha, além de ela ser extremamente fosca, não tem nada. Então, tem uma mancha ali, uns riscos, e aqui parece que teria alguma coisa aqui, ó. Mas é bem diferente dessa outra. Repare a diferença das duas pilhas sem a película. Ok? Aparentemente, fisicamente, elas são bem similares, né? Então não dá para você afirmar se é uma falsificação direta ou se é um refugo. De qualquer forma, no teste elétrico a gente vê a grande diferença. Vamos fazer agora aqui o teste elétrico. Primeira coisa, vamos checar aqui no medidor de resistência interna. Eu vou pegar essa pilha aqui, uma das pilhas que estavam ali, né? Vou pegar uma outra qualquer, aqui, ó. Uma qualquer da caixa. Nós vamos medir aqui os dados de tensão e resistência interna. Vamos lá.
Tensão, saiu da caixa sem uso, 1,3 volts. Ou seja, já chegou descarregada. Com 350 miliohms, mais ou menos, 348, variando um pouquinho, de resistência interna. Muito acima da resistência interna máxima que a gente espera de uma alcalina boa. Agora eu vou pegar aquela que a gente tirou a película, que é considerada ok, boa. Vamos medir aqui. Tensão, 1,6 volts, olha só. E olha a resistência interna, 102 miliohms. Lembra que eu falei entre 100 e 200 miliohms? Ela está bem na parte inferior. Uma ótima tensão de trabalho e excelente resistência interna. Se eu pegar uma outra pilha aqui, vamos verificar, provavelmente vai ter um desempenho similar. Vamos lá. Olha lá, 1,3 volts. Resistência interna um pouco mais baixa, né? 263, mas acima do esperado. Então, realmente complicado. Agora, o teste que eu vou fazer aqui, eu vou medir aqui a corrente, aqui a tensão DC, e eu tenho esse resistor aqui de carga. Então, vamos ver a reação. Vamos pegar uma dessas Panasonics aqui da caixa. Essa que a gente mediu agora há pouco, né? Vamos lá. Olha, caiu para 1,1 volts com 187 miliamperes. Está aqui. Vou pegar uma outra. (1,1 volts, 200 miliamperes. Uma carga. Agora vamos pegar a supostamente original. Não vou nem pegar essa aqui que estava... Nós tiramos o label. Vamos pegar essa outra aqui, que também é das originais. Olha lá. 1,47 com 250 miliamperes. Caiu, tem que cair um pouquinho, né? Mas ficou bem próximo do 1,5 volts. Tá aí a grande diferença, tá, pessoal? São modelos, infelizmente aqui, obviamente eu fiz uma queixa, né, uma reclamação aqui onde eu comprei, que é um produto das duas uma. Se não falsificado, é um refúgio. É um refúgio de produção que foi reaproveitado, reembalado e vendido aqui como boa. Mas o mais provável é que foi uma linha de produção pirata, uma linha de produção que produziu uma pilha fake e colocaram o label de uma pilha premium, que essa pilha Panasonic e Volta é uma pilha considerada premium, que tem um desempenho superior, inclusive, às tradicionais pilhas que nós temos aí no mercado, seja da própria Panasonic, Duracell, Energizer e outras. Todas essas pilhas costumam ter uma pilha premium. A da Panasonic é essa aqui. Então, esperava-se ter um ótimo desempenho aqui. Infelizmente, não é o caso. Então, o que a gente consegue tirar aqui de aprendizado? Essas pilhas aqui já apresentam uma carga baixa, já de fábrica, ou seja, ela já vem com carga baixa. Isso indica que o material ativo dela é reduzido a uma quantidade menor do que deveria ser, ou ela já estava parcialmente descarregada. Resistência interna alta, ou seja, não suportam corrente de pico. Se eu colocar uma corrente um pouco maior, inclusive aqui, ela certamente vai cair abaixo de 1 volt. Película adesiva removível. Eu consegui remover a película nas duas, mas se foi possível fabricar uma película parecida com a original, eles envolveram numa pilha de baixa qualidade. Nota-se até pelo estado da pilha interna, meio aqui sem marcações de lote, sem nada. Algumas formas da gente diferenciar na prática. Uma das maneiras, um teste aqui que eu não fiz aqui, mas é possível fazer, é o peso da pilha. Normalmente, se você olhar no datasheet, vai indicar o peso médio da pilha. Essa daqui está indicando 24 gramas. Você pode medir com uma balança de precisão. As pilhas que não têm qualidade podem pesar menos, na faixa de 15 a 18 gramas. É um teste que pode ser feito ainda. Teste sobre carga. Sempre testar, não adianta testar com multímetro. Às vezes elas vão medir até 1,5 volts, mas quando você colocar a carga nela, ela vai arriar muito mais. Então, conectar um resistor aí de 5 a 10 ohms, carga de 250 a 150 miliamperes, e uma pilha boa vai ter tensão acima de 1,3 volts. A falsa vai cair para perto de 1 volt. E rápido, ok? Se possível, medir resistência interna com esse tipo de medidor. Acabamento visual, a gente já notou que, comparando uma com a outra, nota-se que essa impressão é mais borrada, não tem
tanta definição quanto a impressão da original. Normalmente na embalagem tem ausência de código de lote ou QR Code. A gente consegue ver até aqui um código de barras, mas ela não tem aqui grandes dados na informação da caixa e muito menos na pilha. As embalagens originais normalmente são em blisters assim e são bem lacrados. Medidas preventivas, o que a gente pode, né, se precaver aí? Primeiro, tentar comprar pilhas apenas em distribuidores autorizados ou reconhecidos. Seria mais interessante do que comprar em qualquer tipo de distribuidor, principalmente na internet. Desconfiar de preço muito baixo, abaixo do mercado. Desconfiar desses preços, eu não desconfiei, na verdade, posso até ter desconfiado, mas intimamente achei que fosse uma grande oportunidade e acabei que eu comprei essas pilhas aqui por menos da metade do preço que seria o equivalente às boas. Obviamente, dinheiro jogado fora. Evitar o uso das pilhas suspeitas. Se você desconfiou da pilha, evita, porque se você colocar em equipamento de alto valor, você pode até perder o aparelho por causa de vazamento ou aquecimento em excesso, que pode acontecer muito mais com as pilhas falsificadas do que com as originais. Ok? Então essas são algumas medidas preventivas aí para evitar o golpe. Bom, e aqui a gente conclui que as pilhas alcalinas falsas, elas podem enganar tanto pelo visual, mas basta uma análise técnica mais profunda que a gente vai perceber que elas são inferiores. A tensão em aberto, ela é próxima da nominal, o que não significa qualidade. O que realmente importa é a resistência interna, a capacidade de manter a tensão sob carga e a confiabilidade da química que está dentro dela. O caso dessas Panasonic suspeitas, ela mostra exatamente isso. O produto é aparentemente original, mas na prática não entrega nada do que se espera de uma pilha alcalina de verdade. Ok, pessoal? Espero que o alerta tenha ficado aí claro para vocês. E também aqui algumas formas da gente analisar uma pilha suspeita. Se eu tenho suspeita de que aquela pilha não está boa, a gente pode fazer alguns testes desses. Você não precisa ter um medidor de resistência interna, mas com um multímetro e um resistor, você testa a carga dela e verifica como é que ela se comporta com uma carga e se cai muito. Se cair muito essa tensão, com certeza ela não está, ou ela não está bem carregada, ela já veio descarregada da loja, ou ela é falsa, se ela é tida como nova, né? E cuidado com as pilhas guardadas também, as armazenadas, que uma vez armazenadas num ambiente não adequado, elas também podem perder a condição, mesmo que a validade dela indique que ela está boa. Essa aqui, para vocês terem uma ideia, a gravação da validade está no próprio label aqui, o que é estranho isso, né? Então, ela está marcando aqui 01 de 2030. É 01 de 2030. Bom, teoricamente teria 5 anos à frente, né? Ele não diz qual é a data de fabricação, a gente poderia comparar aqui. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha que apresentar aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.